Hoje descobriremos as raízes do ódio entre árabes e judeus, que vivem em conflito há séculos. A origem desse conflito remonta aos tempos bíblicos, refletindo as histórias de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque, conforme registrado no Antigo Testamento da Bíblia. Fique conosco até o final, onde revelaremos todos os fatos que acabaram gerando essa situação. Gostaríamos de te pedir para deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus irmãos. Assim, a palavra de Deus pode alcançar e salvar mais pessoas. Na narrativa bíblica, Abraão é apresentado como o patriarca fundamental, tanto para os judeus quanto para os árabes, sendo reverenciado como um homem de fé, cuja vida é marcada por uma série de eventos significativos. No centro dessa narrativa está a promessa divina feita a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Uma promessa que desafia a lógica humana, especialmente considerando a idade avançada de Abraão e a esterilidade de sua esposa Sara. A esterilidade de Sara é um ponto crucial na história, pois representa um obstáculo aparentemente intransponível para o cumprimento da promessa divina. Diante dessa dificuldade, Sara toma uma decisão radical: sugerir que Abraão tenha um filho com sua serva, Agar. Essa sugestão revela a profundidade da fé de Sara na promessa divina, ao mesmo tempo em que reflete a pressão cultural e social da época para garantir a descendência masculina e preservar o legado familiar. O nascimento de Ismael, a partir desse relacionamento entre Abraão e Agar, é um ponto crucial na narrativa, pois representa uma tentativa humana de cumprir a promessa divina por meios terrenos. No entanto, essa solução humana leva a complicações e tensões familiares que ecoam ao longo da história bíblica e têm repercussões duradouras na relação entre os descendentes de Ismael e Isaque. Assim, esse trecho da narrativa bíblica não apenas estabelece as bases para a história compartilhada entre judeus e árabes, mas também ressalta temas universais, como a importância da fé, a luta contra a dúvida e as consequências das escolhas humanas diante das promessas divinas. Após anos de espera e dúvida, Sara finalmente concebe e dá à luz Isaque, o filho prometido por Deus a Abraão. Essa é uma virada crucial na narrativa, pois representa o cumprimento direto da promessa divina feita ao casal idoso. A chegada de Isaque não apenas traz alegria e esperança à família, mas também intensifica as tensões já existentes entre Ismael e Isaque, meio-irmãos que agora competem pela atenção e pelo reconhecimento de seu pai, Abraão. A passagem que descreve essa parte da história pode ser encontrada em Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, no capítulo 21, versículos 8 a 10. No entanto, o filho da serva também era filho de Abraão, e Sara ficou preocupada com o fato de ele brincar com seu filho Isaque. Então, ela disse a Abraão: "Mande embora essa serva e seu filho, pois o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho, Isaque." Isso deixou Abraão muito perturbado, porque o filho dele, Ismael, era tão amado quanto Isaque, o filho prometido. O conflito entre Sara e Agar atinge seu ápice quando Sara, sentindo ciúmes e temendo a posição de Ismael como herdeiro, instiga Abraão a expulsar Agar e seu filho Ismael. Esse momento crucial na narrativa bíblica é marcado pela tensão emocional e pelas consequências devastadoras de uma decisão impulsionada pela rivalidade e pelo medo. Abraão, embora relutante, cede ao apelo de Sara e concorda em banir Agar e Ismael para o deserto. Essa decisão não apenas reflete a pressão sobre Abraão para manter a paz em sua família, mas também destaca o conflito de lealdades enfrentado por ele.
entre sua esposa legítima, Sara, e sua serva, Agar, juntamente com seus respectivos filhos. A expulsão de Agar e Ismael para o deserto representa um ponto de virada na história, pois coloca em movimento uma série de eventos que moldarão o destino de Ismael e sua descendência. É um momento de tragédia e desespero para Agar e Ismael, que são deixados à mercê das adversidades do deserto, sem proteção ou recursos para sobreviver. A passagem que descreve esse evento pode ser encontrada em Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, no capítulo 21, versículos 10 a 14. Isso deixou Abraão muito perturbado, porque o filho dele, Ismael, era tão amado quanto Isaque, o filho prometido. Mas Deus disse a Abraão: "Não fique perturbado por causa do menino e de sua serva. Faça tudo o que Sara lhe disser, pois é por meio de Isaque que sua descendência será considerada sua." Naquele mesmo dia, Abraão expulsou Agar e seu filho Ismael. Abraão lhes deu pão e água e os mandou embora para o deserto. Eles vaguearam por lá até que a água no odre acabou. Então, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Após a expulsão de Agar e Ismael para o deserto, Deus intervém para confortar e fornecer esperança à mãe aflita e ao seu filho. Deus promete a Agar que Ismael se tornará uma grande nação, uma promessa que ecoa a promessa feita a Abraão sobre sua descendência. Essa promessa divina não apenas oferece consolo a Agar e Ismael em um momento de desespero, mas também estabelece o destino e o propósito de Ismael e seus descendentes na história sagrada. A afirmação de que Ismael se tornará uma grande nação destaca sua importância e relevância no plano divino, reconhecendo-o como um dos patriarcas fundamentais da fé. Ismael e seus descendentes são considerados ancestrais dos árabes, e essa conexão ancestral tem profundas ramificações na cultura, na identidade e na espiritualidade do povo árabe. Por outro lado, Isaque e seus descendentes são considerados ancestrais dos judeus, representando outra linhagem importante na história da fé abraâmica. Essa distinção entre Ismael e Isaque, embora meio-irmãos, reflete as complexidades das relações familiares e das promessas divinas na narrativa bíblica. Essa parte da história enfatiza a maneira como as promessas divinas moldam o destino dos povos e influenciam as relações entre eles ao longo dos séculos. Ao reconhecer Ismael como o ancestral dos árabes e Isaque como o ancestral dos judeus, a narrativa bíblica estabelece uma base para entender as origens e as dinâmicas do conflito e da convivência entre esses dois povos na região do Oriente Médio. A rivalidade entre Ismael e Isaque, refletida na narrativa bíblica, evoluiu ao longo dos séculos e é interpretada como uma das raízes do conflito entre árabes e judeus no Oriente Médio. Essa rivalidade histórica tem profundas ramificações culturais, políticas e religiosas, influenciando as relações entre os povos da região até os dias de hoje. Os descendentes de Ismael, considerados ancestrais dos árabes, e os descendentes de Isaque, considerados ancestrais dos judeus, continuam a reivindicar direitos e territórios na região, alimentando tensões e disputas territoriais. Além disso, interpretações religiosas e políticas dessas histórias bíblicas amplificam a rivalidade, contribuindo para a persistência do conflito. Assim, a rivalidade entre Ismael e Isaque, transmitida ao longo das gerações, é vista como uma influência significativa nas complexas dinâmicas geopolíticas do Oriente Médio nos dias de hoje. E você, o que entendeu dessa história bíblica tão importante? Deixe sua reflexão nos comentários.
E se você deseja se aprofundar na Palavra de Deus de forma didática e prática, utilizando apenas seu celular, tablet ou computador, acesse o link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e aproveite essa oportunidade.